Muito bem, nós vamos falar hoje de um tema que para essa sociedade é extremamente controverso. Então, cavalheiros, preparem as canelas e preparem a costela, porque vocês vão levar muita daquele toquezinho durante a pregação e aquela cotovelada típica. Como se na verdade o adultério fosse apenas um problema dos homens, não é? É provavelmente o mais controverso porque finalmente nos 10 mandamentos Deus entrou em várias áreas da experiência humana e agora ele entra na área da sexualidade. E numa geração como a nossa, que provavelmente é a geração mais sexualizada, talvez não de todos os tempos, mas pelo menos dos últimos 2 milênios, sem dúvida alguma esse tema levanta muita controvérsia. De qualquer maneira, nós não estamos nem aí para crítica, para controvérsia, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, não o que a opinião pública quer, não o que a sociedade espera, não o que o mundo espera. Portanto, nós vamos para a palavra do Senhor. Com o surgimento, o advento do feminismo, a revolução sexual dos anos 60 e o ativismo homossexual dos anos recentes, a Bíblia acabou se transformando claramente num inimigo em potencial para esses grupos, que precisa ser eliminado. A Bíblia se tornou um livro perigoso para quem defende um ponto de vista diferente do que ela defende. Portanto, a Bíblia se transformou num livro a ser atacado, a ser reformulado, a ser alterado, eliminado, se possível. Caso não possível de ser eliminado, então que ele seja ajustado à vontade desta sociedade. Portanto, é evidente que aquilo que nós vamos pregar não se ajusta, ainda que a maioria das pessoas concordem que é errado você trair a pessoa com que você está casado. Esse é um ponto comum, onde a esmagadora maioria das pessoas na sociedade, graças a Deus, até ainda concordam. Porém, esse tópico, esse mandamento, esse 7º mandamento, ele vai muito mais além do que apenas o relacionamento de um casal. Ele toca, na verdade, em todas as dimensões da sexualidade humana, como nós veremos a seguir. E por isso, ele se torna um tópico extremamente controverso. Ele é controverso também porque muitos se perguntam, por que nos 10 mandamentos, Deus só trata sobre a sexualidade humana em um único mandamento, e esse mandamento, na verdade, trata apenas do adultério? Aonde está, então, o posicionamento de Deus sobre o relacionamento sexual entre solteiros? E onde está a posição de Deus sobre o homossexualismo, por exemplo? Existe, então, isso dá lado para que teorias surjam. Existem aquelas teorias de que, então, os 10 mandamentos são as palavras originais de Deus, que Deus disse, e que a única preocupação de Deus realmente era só com o casamento, para que o homem não traísse sua mulher e vice-versa, e que Deus não estaria preocupado com a opção sexual de uma pessoa e não estivesse preocupado com as relações sexuais entre pessoas solteiras. Porque é bom lembrar que para essa sociedade a relação sexual é vista como apenas e tão somente uma necessidade do ser humano, assim como comer, beber, dormir. Então, qual é o problema entre você exercer uma função natural do seu corpo, desde que não seja forçado, desde que não seja estupro? Qual é o problema se há consenso, se as duas pessoas aceitam? Qual é o problema? Qual é o problema se a atração de uma pessoa é por uma pessoa do mesmo sexo? Deus realmente trata sobre isso? Então a teoria é de que Deus, na verdade, inspirou apenas os 10 mandamentos e todas as demais coisas da Bíblia que tratam
qualquer assunto de sexualidade que não seja o adultério foi invenção do homem, foi invenção da religião. Foram os religiosos que criaram isso. Deus, na verdade, apenas estabeleceu de que o homem não poderia adulterar, ele não poderia ter uma relação sexual à parte do seu casamento. Então ele também é controverso por isso. Por que Deus nos 10 mandamentos, já que ali é o cerne, é o centro da vontade de Deus, da revelação de Deus, por que Deus não tocou nesse assunto? Por que Deus falou só sobre a relação sexual entre casados? Nós vamos ver isso no decorrer da pregação. Bem, para nós entrarmos realmente nesse tópico, nós precisamos entender em que momento nós vivemos. Nós vivemos no momento que é classificado pela filosofia como uma era pós-moderna. O que significa isso? Significa que nós estamos vivendo, esta geração, mais ou menos dos anos 60, 70 para cá, ela começou a sofrer uma mudança de mentalidade generalizada, e quando isso ocorre, então a filosofia entende que você está vivendo um novo período da história humana, com novos conceitos e novos valores. Pois bem, nós vivemos hoje um período que é chamado, que é classificado pelos filósofos como pós-modernidade. Quando você fala de pós-modernidade, você não pode deixar de lado uma figura em especial, uma pessoa em particular, que é Friedrich Nietzsche. Ele era um alemão que viveu ali no século XIX, e Nietzsche é o responsável, ele é praticamente o pai do pós-modernismo. Por quê? Porque as ideias desse filósofo, as ideias desse homem foram tão loucas, ele desafiou os valores que existiam de uma maneira tão radical, que até hoje, apesar de tantos anos da sua morte, as suas palavras, elas hoje fazem parte do tecido social, elas fazem parte hoje da história da nossa sociedade, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do nome Nietzsche. Você vive sobre a influência daquilo que ele ensinou. Isso acabou se infiltrando no meio da nossa sociedade, a sociedade ocidental, de tal maneira que hoje praticamente não se pode desassociar Nietzsche do tempo que nós vivemos. Nietzsche foi um homem que desafiou a necessidade de se crer em Deus. Ele chegou a declarar a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto e as igrejas nada mais são do que a sepultura de Deus. Ele usou termos bastante radicais, dizendo: é lá que você sente o cheiro da carne podre de Deus, porque Deus morreu. Na verdade, a ideia não é que ele não estava falando isso porque ele cria em Deus. O que ele está dizendo é que o conceito de Deus, ele não cria que existia um Deus, mas o que ele estava dizendo é que o conceito de Deus estava fadado a desaparecer da humanidade. E por isso ele dizia então que as religiões, as igrejas seriam, portanto, algo absolutamente inútil dentro das próximas décadas, dos próximos séculos. Ele exaltava o poder do homem, a quem ele chamava de super-homem. A primeira vez que apareceu o termo super-homem não foi nas histórias e quadrinhos, na verdade foi um século antes, através de Nietzsche. Ele dizia que o homem é que tem que ser considerado divino, o homem é que tem que ser super. Então as respostas estão na própria humanidade, nós não precisamos de Deus. E portanto, ao anunciar isto, ele tinha completo desprezo aos valores dos princípios bíblicos. Nietzsche chamava os princípios da Bíblia de princípios femininos, de princípios fracos, e as quais ele tentava eliminar a todo custo. E sobre esta área que entra na área da sexualidade, que entra na área do adultério, Nietzsche fez algumas declarações. A primeira declaração que ele fez é de que, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: as proibições morais, como por exemplo do Decálogo, o Decálogo é o nome que se dá aos 10 mandamentos.
Ele disse: as proibições morais, como as do Decálogo, são apenas adequadas para as idades quando a razão é vencida. Hoje em dia, uma proibição como não matarás, não cometerás adultério, estabelecido sem razões, teria um efeito prejudicial e não benéfico. Em outras palavras, Nietzsche está dizendo que proibições como dos 10 mandamentos, dizendo não adultere, ela na verdade não traz nenhum benefício e ainda traz prejuízo. Ou seja, não deveria haver uma lei, não deveria haver uma declaração como essa, dizendo que você não deve adulterar. E outra frase bastante interessante que ele disse, é que a razão pela qual o adultério é imoral, é porque isso pode levar a um novo casamento. Ou seja, ele era contra o casamento. Então ele dizia que a grande imoralidade do adultério não estava no ato em si de traição, mas pelo fato de que iria de novo contrair um outro casamento, porque aquele casamento iria terminar e aquela história iria continuar, de casamento em casamento. Esse homem, portanto, que é radicalmente contra as Escrituras Sagradas, que ele anuncia a declaração de que nós devemos viver uma sexualidade totalmente livre, sem nenhum tipo de preconceito, aonde o homem e a mulher se satisfaçam sexualmente da maneira que bem entenderem, ela é adotada por essa sociedade, assim como vários outros ensinos de Nietzsche. Hoje, quando você vai para as faculdades, Nietzsche é o queridinho dos estudantes de faculdade. É difícil um estudante de faculdade que já não tenha ouvido falar sobre Nietzsche, que já não tenha lido um livro sobre Nietzsche, porque eles acreditam que quando chegam na faculdade, eles descobrem a verdadeira razão, a verdadeira sabedoria, a verdadeira intelectualidade. E então eles abraçam Nietzsche. O que essas pessoas não sabem, o que essa sociedade não sabe, é que este homem que desdenhou da ordem bíblica de não adulterar, do homem que defendeu que o ser humano deveria ter uma livre sexualidade, ele sofreu de loucura nos últimos 10 anos da sua vida, por conta de uma doença venérea que ele contraiu por causa da sua liberdade sexual. Por 10 anos, Nietzsche sofreu de sífilis, e a doença lhe causou a loucura, a insanidade. Ele morreu num sanatório por 10 anos, sofrendo horrivelmente, exatamente como consequência. Agora é bom lembrar o que ele disse. O que ele disse é que uma ordem do tipo não adulterarás não traz nenhum benefício para o ser humano, não traz nenhuma proteção para o ser humano, traria na verdade problemas. Mas se ele tivesse obedecido esta ordem, ele não teria contraído a sífilis. Ou seja, a ordem de Deus era exatamente o benefício que ele estava desdenhando. O benefício que ele precisava, que poderia ter salvo a vida dele, se foi juntamente com o desprezo dele à palavra de Deus. Quando nós falamos também de pós-modernidade, quando nós vamos para o Evangelho, a pós-modernidade ela gera o Evangelho camaleão. O que é Evangelho camaleão? Camaleão é aquele animal que ele se adapta ao seu meio. Ele tem uma habilidade de camuflagem e a sua pele muda de tonalidade, muda de cores. Então, se um camaleão estiver numa roseira, ele vai tomar as tonalidades do verde das folhas e do rosa das rosas. Se ele estiver num ambiente marrom, ele vai se tornar marrom, ou seja, ele absorve o seu ambiente, ele traz para si, ele se transforma conforme o seu ambiente. Como nós temos na Bíblia um livro claramente contrário à liberdade sexual que é ensinada, que é venerada nos dias atuais, é evidente que se um pastor, uma igreja, uma denominação quiser progredir neste contexto social, ele terá que se adaptar a essa sociedade, e não à Bíblia. Ele terá que se camuflar como um camaleão. Caso contrário, ele será rejeitado. Caso contrário, a sua igreja não receberá novas pessoas. Por isso, o que nós temos hoje, nos dias atuais, não devemos nos admirar disso, porque isso é de se esperar que com esse tipo de sociedade você encontraria também um evangelho camaleão. O que então pastores
E isso abrange praticamente todas as religiões. Mas eu vou me ater praticamente só ao cristianismo e praticamente só às igrejas evangélicas. Mas isso ocorre, inclusive, o atual Papa é o Papa mais liberal da história do papado. Ele é um homem que claramente está dando indícios, declarações, aonde ele está convidando a Igreja Católica a se abrir para aceitar a homossexualidade, a se abrir para as relações sexuais entre solteiros e todo tipo de sexualidade em geral. Ele normalmente fala isso entre linhas, mas é claramente já o Papa mais liberal da história. Mas como eu disse, eu vou me ater principalmente à igreja evangélica. Como que você forma o evangelho camaleão? Bem, como eu disse, para a revolução feminista, para a revolução sexual dos anos 60 e para a revolução homossexual das décadas seguintes, a Bíblia é um inimigo. Então, eles precisam vencer a Bíblia para que eles possam se manter no seu estilo de vida. O problema é que a Bíblia não é um livro fácil de você se livrar, porque a sabedoria da Bíblia foi demonstrada ao longo dos séculos. Como eu disse, os 10 mandamentos, ele é, na verdade, o fundamento da própria cultura ocidental. Então, como é que você vai eliminar um livro que é responsável exatamente pela cultura em que você vive? Ela é responsável pelas leis, pelas normas, pela civilidade em que você vive. Como então você vai simplesmente decretar que a Bíblia não deve ser mais lida, não deve ser mais estudada, não deve ser mais seguida de maneira alguma? Se você fizer isso, você automaticamente vai ser visto também com maus olhos. Então, qual é a técnica para que se faça o evangelho camaleão? Você precisa usar técnicas de desconstrução. E como é que você faz isso? Você faz uma desconstrução da história. Você começa a avaliar toda a história e você começa a recontar a história de uma maneira diferente do que ela foi contada, e você começa a aplicar também uma desconstrução hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, é a arte e a disciplina de interpretar a Bíblia. Portanto, para que você possa transformar o evangelho num evangelho camaleão que se adapte à sociedade, você precisa encontrar outras formas de reinterpretar a Bíblia. Você precisa mudar a maneira como a Bíblia sempre foi entendida através dos séculos e reinventar a interpretação bíblica. Então, com técnicas de desconstrução histórica e hermenêutica, é que você começa a construir um evangelho camaleão, que então é possível com que todos os tipos de sexualidades possam se sentir confortáveis com esse tipo de mensagem do Evangelho. Com a desconstrução histórica e hermenêutica, o objetivo é trazer confusão, dúvidas sobre a pecaminosidade da relação sexual entre solteiros, a pecaminosidade sobre a homossexualidade e dúvidas sobre a própria tradição do casamento. Será que o casamento é tão importante assim? Será que o casamento realmente é sagrado, como as pessoas falaram? Ou ele é tão válido como qualquer outra demonstração de afeição? Então, por meio dessas técnicas de desconstrução, você vai retirando o fio da espada do Espírito, que é a Bíblia, e vai deixando ela praticamente como se fosse uma espada de borracha, que ela se curva. Espada de borracha é para atores, espada de borracha é para fingimento. Quando você quer fingir que você está lutando, quando você vai participar de uma peça, então você usa uma espada de borracha ou uma espada de pau. Porque quem quer realmente guerrear, você tem que usar uma espada que tenha fio e que seja rígida. Ela não se conforma com o seu meio, ela inflige a sua rigidez, ela inflige o seu fio ao seu inimigo. Portanto, o que esses pregadores estão fazendo é construir uma Bíblia flexível, um evangelho flexível, que ele se contorna, ele se conforma com as vontades da sociedade. E é exatamente por isso que quando alguém realmente resolve ler a Bíblia de verdade e não aquilo que os pregadores estão falando, ele fica chocado ao descobrir que a Bíblia, na verdade, vai diametralmente oposta aos valores sexuais dessa sociedade.
Vou dar alguns exemplos, porque não adianta simplesmente nós falarmos perifericamente. Algumas pessoas, eles não escondem, não fazem nada em segredo, eles colocam publicações no YouTube, na internet, nos seus blogs, escrevem livros sobre isso. Então, se eles podem escrever sobre o seu ponto de vista, eu posso também combatê-los publicamente. Um pastor que já foi um dos maiores pastores do Brasil, chamado Caio Fábio, hoje em dia ele é um ardoroso defensor de que a sexualidade deve ser liberada para todas as pessoas. Para Caio Fábio, o sexo é tema de neurose no Ocidente. E na comunidade evangélica, essa neurose atinge o clímax da sua expressão como uma doença. Em outras palavras, ele está dizendo que no meio evangélico nós tratamos a relação sexual como uma verdadeira neurose, quando ele diz que na verdade deveria ser natural, como o cachorro que não tem vergonha nenhuma de ter relações sexuais na frente de quem quer que seja. Ele está dizendo que deveria ser tratado assim, naturalmente, livremente. Tem que parar com essa neurose da igreja. E ele diz assim, Deus não tem trauma sexual, quem tem é a igreja. A igreja desses últimos 1.700 anos. Agora preste atenção. Por que ele diz a igreja desses últimos 1.700 anos? Jesus nasceu quanto tempo atrás? Em torno de 2.000 anos. Por que ele subtraiu 300 anos dessa contagem? Por que ele faz questão de dizer 1.700 anos e não 2.000 anos? Porque ele quer apontar para um ponto da história. Ele quer apontar para o ano 314, que foi o ano onde o imperador romano Constantino aceitou o cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial. É a partir dali que começa a decadência do cristianismo. É a partir do momento em que o cristianismo recebe poder estatal, ele passa a receber injeção de recursos financeiros e apoio financeiro de Roma. É ali que a igreja começa a deixar de buscar o Espírito, de buscar a santidade, de se apoiar na palavra de Deus. Exatamente por isso que o pastor Caio Fábio chama esse cristianismo que tem um verdadeiro trauma sexual, ele chama de cristianismo constantiniano, se referindo ao imperador Constantino. Com isso, o que o Caio Fábio está querendo dizer é o seguinte, que na verdade nos primeiros 300 anos da igreja, a igreja concordava com o ponto de vista dele. Com isso, ele está dizendo que, na verdade, se nós formos para a Bíblia e se nós formos para a história do cristianismo, nos primeiros 300 anos, Deus não estava preocupado com homossexualidade, Deus não estava preocupado com relação sexual entre solteiros e coisa e tal. É isso que ele quer dizer ao se referir a esses últimos 1.700 anos. Caio Fábio vai mais além. Ele diz que qualquer restrição ao sexo pré-conjugal, ou seja, o sexo antes do casamento, isso se trata de uma imposição paranoica do sistema religioso. Em outras palavras, todas as pessoas poderiam ter relações sexuais com quem quisesse, porque, segundo ele, a relação sexual depende tão somente da consciência, da idade e da maturidade de qualquer um. Num determinado vídeo que ele postou no YouTube, um rapaz manda um e-mail para ele, fazendo uma pergunta, dizendo, pastor Caio Fábio, eu sou um obreiro na igreja, e eu estou sofrendo muito, eu já tenho uma noiva, estou marcado para casar com ela, e as tentações sexuais têm sido muito fortes. E ele disse, eu conheço o que a palavra de Deus fala, eu não estou dizendo que eu quero pecar, que eu quero ter relações sexuais, mas eu preciso de ajuda, porque eu estou sofrendo muito com as tentações sexuais. Quando o rapaz que auxilia o pastor Caio Fábio está lendo o e-mail, o pastor Caio Fábio começa a rir. Então, quando ele vai dar a resposta para aquele rapaz, ele diz o seguinte, olha, na verdade, quem pode ter relações sexuais sem estar casado, não tem que se sentir culpado. Você deve dar graças a Deus por ser saudável. Em outras palavras, deve dar graças a Deus porque está tudo funcionando direitinho. É essa a resposta que ele dá a um obreiro que está pedindo ajuda para ele. Um outro pastor, também famoso no Brasil, chamado Ed Renekiewicz,
ele, num dos seus livros, ele compara o pecado sexual ao pecado da gula, e ele diz assim: ninguém vai para o inferno por comer um brigadeiro a mais ou repetir a lasanha na casa da sogra. Então, como é que alguém, daí ele pergunta, será que alguém realmente acredita que uma pessoa vai ser condenada ao inferno somente por ter uma vida sexual ativa, apesar de não ser casada? Em outras palavras, explicitamente ele está dizendo, não há nada de errado em você ter relação sexual fora do casamento. Em outro momento, em outro dos seus livros, ele diz assim, que uma coisa é você entender a relação sexual para um adolescente de 14, 15 anos, e outra coisa é você entender a tentação sexual para um universitário de 28 anos, que só vai se casar depois da formatura. Em outras palavras, ele está dizendo que a tentação para o universitário é muito maior, e, portanto, nós deveríamos entender a situação do jovem universitário. Em outro livro ele diz, ou no mesmo livro, não me lembro, ele diz que pastores que criticam as pessoas que caem em pecados sexuais, eles deveriam cair na noite com a juventude que só vai se casar depois de se formar na faculdade. Em outras palavras, se o pastor quer criticar o pecado de uma ovelha sua, ou de uma pessoa que ele conhece, que sabe que pecou, se ele quiser falar contra o pecado dessa pessoa, ele teria que, na verdade, ir na noitada, ir nas baladas junto e ver como essas pessoas sofrem uma tentação grande, para então ele ter uma outra atitude. O outro pastor, Rob Bell, um americano, que como eu disse, o efeito camaleão automaticamente te leva ao sucesso. Rob Bell, assim que ele começou a fazer pronunciamentos como esses que eu vou declarar aqui, ele imediatamente foi convidado para ser entrevistado pela Oprah, ele imediatamente se tornou capa da Times, ele se tornou capa da Veja, porque automaticamente, quando você abraça a sociedade, dizendo a eles o que eles querem, eles vão fazer com que você alcance o sucesso. E Rob Bell, ele disse o seguinte sobre o casamento homossexual. Ele disse que o casamento sexual deve ser visto como uma prevenção contra a infidelidade. É melhor que o gay se case do que ele fique transando com todo mundo. Então, o casamento gay seria uma prevenção contra a infidelidade. E ele declarou, sim, eu sou pelo casamento, eu sou pela fidelidade, eu sou pelo amor, seja de um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. Eu creio que o barco velejou e eu penso que a igreja precisa este é o mundo que nós vivemos e nós precisamos afirmar as pessoas aonde quer que elas estejam. Em outras palavras, os tempos mudaram, a sociedade mudou, os pastores têm que entender isso e entender as pessoas e mudar o discurso. Recentemente, o bispo Macedo, no Brasil, ele declarou-se a favor do aborto e, numa entrevista na rádio recentemente, ele também fez uma declaração bastante suspeita, dando a entender a aceitação do casamento gay. Depois ele se retratou nisso no website da igreja, mas isso é mais provavelmente por causa da controvérsia que isso gerou, aonde então ele voltou atrás. Mas se não houvesse a controvérsia, é muito pouco provável que ele iria voltar, ele iria sustentar aquilo que ele defendeu. Mas isso nós estamos falando do evangelho camaleão. O que diz realmente o verdadeiro evangelho quando ele se confronta com esta sociedade pós-moderna? O que esses pregadores do evangelho camaleão estão ensinando é que a pressão social, ela serve como desconto para o pecado. Ou seja, se a sociedade começar a protestar muito e dizer que você não deve falar isso, então você deve começar a entender o pecado e ao invés de condenar o pecado, você deve começar a passar a mão na cabeça das pessoas e dizer que elas são aceitas e que não tem problema o que elas estão fazendo. Na verdade, se puder descaracterizar por completo o pecado, ou seja, aquilo que era chamado de pecado, se puder ser chamado de não pecado agora, é melhor ainda. O que pregadores desse tipo afirmam, na verdade, nas entrelinhas, é que a circunstância é a determinante do certo e do errado. Ou seja, dependendo da circunstância em que você vive, é daí que você vai extrair a sua convicção de certo e errado.
Portanto, o certo e errado vai depender da opinião pública, em outras palavras. Então, se nesse caso você estivesse vivendo na Alemanha dos anos 30, a opinião de que judeus não são seres humanos e que, portanto, devem ser eliminados, deveria ser abraçado pela igreja, deveria ser pregado por pastores, porque o que vale para certo e errado é a opinião pública, a opinião da maioria. Não é um valor fixo, moral, que deve determinar isso, na opinião desses pregadores. O que esta sociedade, estes pregadores estão esquecendo é que as sociedades passam. A Bíblia diz em Isaías 46:8, todo ser humano é como a erva do campo, e a sua juventude é como a flor da erva, é como o vigor da erva. Mas seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, as sociedades, elas passam. Essa sociedade, com o seu clamor e com os seus valores, ela vai passar, ela não vai durar. A pós-modernidade vai ser substituída por um outro tipo de mentalidade daqui a algumas décadas. Portanto, as sociedades, elas passam, porque o ser humano é como uma erva que seca, que morre e que desaparece. O que Isaías está dizendo, e que foi repetido pelo apóstolo Pedro, é que nós não podemos nos basear na opinião humana, nós não podemos nos basear na filosofia humana, porque essas opiniões e filosofias, elas vão morrer juntamente com essa sociedade. Nós temos que nos basear em algo que é firme, nós temos que nos basear num ponto que não muda com o tempo, que não muda através dos séculos. Nós temos que ter um ponto fixo para aquilo que é certo e errado, e esse ponto fixo, ele diz, é a palavra do Senhor. Ela não muda, ela falou no tempo dos assírios, ela falou no tempo dos egípcios, ela falou no tempo dos gregos, ela falou no tempo dos babilônios, ela falou no tempo dos romanos, ela fala na era da informática, na era espacial, ela não muda, ela continua dizendo as mesmas coisas que ela disse para todas as gerações de todos os tempos. A palavra de Deus diz que Deus não muda e não tem sombra de variação, ou seja, não existe nem indício de mudança em Deus. Deus não muda, Ele não é flexível. A Bíblia diz que Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que Ele se arrependa daquilo que Ele disse. Portanto, a palavra de Deus é no que nós nos baseamos. Portanto, o pastor Kivitz está absolutamente errado quando ele diz que para um pastor criticar a perversão sexual de alguém, ele tem que necessariamente participar da perversão sexual da pessoa. Se nós formos então aplicar isso à condenação do vício, então eu como pastor não poderia falar contra o crack, não poderia falar contra a maconha, não poderia falar contra o alcoolismo, sem que eu primeiro participasse das bocas de fumo, sem que primeiro eu caísse bêbado nas ruas, aí sim eu poderia falar. Isto é absolutamente ridículo, porque na verdade o posicionamento como pastor, como cristão, você como cristão, independe inclusive da nossa própria opinião, não interessa a minha opinião. Domingo passado eu preguei aqui sobre a pena de morte, sobre o não matarás e como a pena de morte continua válida à luz da Bíblia. Entretanto, particularmente para mim, a minha opinião pessoal é de que para a sociedade a pena de morte não é a melhor solução. Eu, por exemplo, entendo que se um homem matou um chefe de família, o melhor para mim seria a punição de forçar ele a trabalhar a vida inteira, porque ele tirou da sociedade alguém que produzia, ele matou um pai de família que trazia dinheiro para a sua casa. Mas esse é o meu entendimento não é o que interessa, a minha opinião não é o que interessa é o que a Bíblia diz, mesmo quando eu não concordo com ela, porque ela se choca com os meus valores ou a minha vida. Isso não interessa, porque nós não nos baseamos na opinião da sociedade, nem na minha opinião. A nossa base de pregação é a palavra de Deus, que não muda, que não passa. Quando você
tenta dizer que nós precisamos reinterpretar a Bíblia. Alguns ousam dizer que se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, os escritores da Bíblia não iriam falar as coisas que eles falaram, porque no entendimento deles, eles só escreveram isso porque a homossexualidade era de maneira geral errada naquele tempo, a relação sexual era de maneira geral errada naquele tempo, então por isso eles tiveram liberdade de escrever. Isso é uma enorme mentira, Quando um pregador fala algo assim, ele está sofrendo de um Alzheimer bíblico e de um Alzheimer histórico. Porque quando você vai para a história, você descobre que o mundo greco-romano, aonde o Novo Testamento surgiu, este mundo era um dos mundos mais pervertidos sexualmente em toda a história. A perversão sexual do mundo greco-romano, ela atingia todas as esferas da sociedade. Bastava você olhar para os tipos de deuses que eles tinham. Eles tinham o Baco, que era o deus das orgias, cujo culto, a cerimônia de participação envolvia primeiro você fumar folhas de ópio, para que você entrasse em transe químico, para que você então se soltasse, se liberasse para todo tipo de orgia que eram cometidos no templo de Baco. O deus do vinho, conhecido como deus do vinho, mas na verdade é o deus das orgias. Eles tinham Afrodite e Vênus, que eram as deusas do prazer sexual. Imagine uma sociedade que tem esse tipo de deuses. Nós já pregamos aqui sobre isso, de que a sociedade se torna o deus que eles adoram. Então, se você adora um Deus sem misericórdia, se você adora um Deus que manda só matar e destruir todo mundo, você vai acabar se tornando tal pessoa. Se você adora um Deus que não zela pela ordem, não zela pelo amor, não zela por valores, é assim que os seus seguidores vão ser. Então, imagine o que era uma sociedade que tinha deuses da orgia. O homossexualismo, a homossexualidade no tempo do mundo greco-romano, a homossexualidade era rampante, era gigantesca a liberalidade da homossexualidade, e a pedofilia, pasmem, era cultural. Era cultural. Não era crime, ninguém escondia, todo mundo sabia. Era comum um grego ter uma mulher para ter filhos, mas ter meninos para ter relações sexuais. Não os filhos dele, mas ter relações sexuais com meninos. Ou seja, a pedofilia era considerada absolutamente normal naquele tipo de cultura. O historiador William Barclay, ele escreveu um livro ele é um especialista sobre o mundo greco-romano, e na sua enciclopédia sobre o assunto, ele escreveu dizendo que a vida sexual naqueles tempos era um caos sem lei. William Barclay não é cristão, não fala em nome da Bíblia, ele está falando como historiador, está dizendo a vida sexual naquela sociedade era um caos sem lei. Um outro historiador, também não cristão, J.J. Chapman, escreveu que aquela era uma época em que a vergonha tinha desaparecido da terra. De fato, daqueles tempos é que vêm palavras que foram criadas, que existem no dicionário até o dia de hoje, para representar a perversão. Por exemplo, sodomia é uma palavra usada até o dia de hoje, mas de onde veio essa palavra? Ela veio da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra. Ou seja, a própria palavra sodomia se tornou um sinônimo de perversão, para você ter uma ideia do grau de perversão sexual daquelas sociedades. Existe uma palavra que existe no dicionário em inglês, que seria, em inglês, Corinthianizing, corintianizar, em outras palavras. Nenhuma alusão aqui ao time do Corinthians. Na verdade, é uma alusão à cidade de Corinto. Quando naqueles tempos uma pessoa falava sobre corintianizar, o que ele estava dizendo, em outras palavras, era viver como um coríntio. Significava, em outras palavras, ter uma vida de perversão e de devassidão.
Porque a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, tinha um templo que tinha 1000 prostitutas sagradas. E o culto consistia de você ter relações com essas prostitutas. E aquilo era o culto. Você consegue imaginar uma coisa dessa? De maneira que um filósofo daquela época, conhecido até o dia de hoje, o filósofo romano Sêneca, ele escreveu dizendo que naquele tempo a inocência não era rara, a inocência era não existente. Não existia inocência. A perversão havia alcançado seus níveis mais baixos. O historiador Barclay, ele frisa um ponto muito importante sobre isso. Ele diz que esses levantamentos, porque ele cita, na verdade, no livro dele, vários escritores, várias pessoas daquele tempo que falaram sobre a sexualidade, sobre a situação caótica da sexualidade daquele tempo. Mas ele chama atenção para um ponto importante. Ele diz que é preciso manter em mente que o levantamento da imoralidade daquele mundo antigo não foi tirado do mundo contemporâneo, não foi tirado de autores cristãos, ele disse. Mas deve ser notado que todas as evidências que aduzimos a respeito da imoralidade sexual indescritível do mundo contemporâneo ao Novo Testamento provém não dos escritos cristãos, mas dos pagãos que estavam enojados consigo mesmos. Olha só, ele está dizendo aos próprios pagãos que quando observaram o tipo de sociedade que eles criaram, eles começaram a escrever e falar sobre isso dizendo o que é isso que nós acabamos cultivando. Sabe o que é isso que eles estão vivendo? É o princípio da lata de leite condensado, que eu já ensinei aqui. Vocês se lembram do princípio da lata de leite condensado? Então, para os que não escutaram, deixe-me contar rapidamente. É o princípio daquela mãe que, cansada de ver as latas de leite condensado perfuradas pelo filho, e que quando ela ia fazer o bolo, descobria que a lata estava vazia, porque o filho foi feito um rato lá e um golinho de cada vez, tipo assim, um pecadinho de cada vez, não é um pecadão, né? Então eu vou lá e tomo um golinho aqui, um golinho ali. O resultado é que a lata acabava ficando vazia. Eu tinha o mesmo tipo de pecado com leitinho. Minha mãe ia para a tarde da bênção, eu abria o armário onde ela escondia, eu sempre tinha minhas manhas. A minha infância foi descobrindo como abrir o armário da lata de leitinho e como abrir o armário onde meu irmão guardava os gibis. Eu praticamente, não fosse por Jesus, era para ser um assaltante hoje, um bom arrombador de banco. Só que do leitinho, eu tinha a inteligência de quando eu via que tinha baixado muito o nível, eu enchia ela com açúcar e chacoalhava para minha mãe não notar o nível. Mas o referido irmão que perfurava a lata de leite condensado, ficava numa situação difícil, que não dava para fazer isso. Então, cedo ou tarde, a mãe percebia que tinha um ratão ali. Então, até que um dia a mãe se cansou disso, pegou o ratão, fez ele sentar, disse: quer leitinho? Quer leite, moça? Ok, vou te dar então leite condensado, meu filho. Senta aí. Abriu, falou: toma. Mas toma tudo, até a última gota. E o rapaz falou, escutou, né? Aleluia! Falei: Deus ouvindo as minhas orações, maravilha, né? E começou a tomar. Um quarto, foi maravilha. Metade da lata, os olhos começou a virar. 3/4, aquilo tinha virado um fel, um negócio amargo, a ânsia de vômito. Os olhos foram ficando maiores do que já eram, né? É o princípio da lata de leite. É isso que você quer, é isso que eu vou te dar. Você sabia que o princípio da lata de leite existe na Bíblia? Existe, está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O linguajar aqui de Paulo, ele está dizendo que Deus está irado com uma sociedade
que ela sabe aquilo que é verdade, mas o que ela faz? Ela suprime a verdade, ela empurra a verdade para baixo, ela soca a verdade com a sua injustiça, ou seja, com a sua perversidade, com os seus valores, eles vão contra a verdade e a sufocam. A Bíblia diz que isso leva a Deus a ira contra essa sociedade. Então nós vamos para o versículo 24, e ele diz, por causa disso, por causa dessa sociedade que confronta a verdade, que suprime a verdade pela injustiça, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha o que é o princípio da lata do leite condensado. Deus está dizendo, é isso que você quer? É pecado que você quer? Então tá bom. Eu vou te entregar ao pecado. Eu vou em outras palavras, eu vou te abandonar ao pecado. Peque e peque à vontade. Tome até a última gota dessa latinha de leite condensado, que você tanto ama, que você tanto gosta. Mas sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer a degradação do seu corpo. Diz ali que ao entregar o homem à impureza sexual, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Em outras palavras, o que esse texto bíblico está deixando claro para nós é que a perversão sexual é um dos últimos estágios de uma sociedade, da decadência de uma sociedade. Ou seja, a perversão sexual é, na verdade, uma maldição de Deus, que quando uma sociedade abandona Deus e ela se volta contra Deus, nós sabemos que essa sociedade está amaldiçoada por Deus exatamente pela perversão sexual que começa a reinar naquela sociedade. Então nós sabemos, esta é uma sociedade que está amaldiçoada por Deus. A ira de Deus se voltou contra ela através dessa perversão. Deus permitindo com que eles se entreguem à sua perversão sexual. Historicamente, quando você estuda a história dos grandes impérios, das grandes nações, quando uma sociedade ela atinge o nível de corrupção, aonde contamina a sexualidade, que a sexualidade se torna pervertida, historicamente, a perversão da sexualidade marca o início da decadência da força daquele país e daquele império. Quando você estuda, seja o Império Assírio, seja o Império Grego, seja o Império Romano, seja todos os impérios da história, que você observa que eles atingiram o nível de perversão sexual na sociedade, é onde começa o declínio. Eles começam a perder o potencial, eles começam a perder o potencial econômico, potencial militar. E nós pensamos, mas como? Por uma questão muito simples. Porque quando você consegue deturpar a sexualidade, você começa a atingir diretamente a família. E a família é o núcleo da sociedade. Então, quando você consegue começar a atingir a família e destruir a família, automaticamente a sociedade vai desabar. Porque você desabou a estrutura fundamental daquela sociedade. Por isso, quando nós vemos os nossos países entrando numa decadência tão grande de perversão, nós sabemos que algo muito ruim está para vir aí pela frente. A ira de Deus, de acordo com esse texto, consiste em sermos abandonados às nossas próprias paixões. A Bíblia usa ali a palavra degradação.
sermos degradados pelos nossos próprios pecados. Sabe por que Deus proíbe o pecado? Porque o pecado, na verdade, nos destrói. O pecado, na verdade, nos diminui. Na verdade, Deus não proíbe o pecado porque isso vai fazer ele ser menos Deus. Deus continua sendo Deus, independente do nosso pecado. Independente do que nós fazemos, Deus continua sendo quem Ele é. Mas Deus é tão radicalmente contra o pecado, porque Ele sabe que o pecado acaba conosco, acaba com a nossa família, acaba com a sociedade, destrói o ser humano. Paulo está dizendo que quando Deus nos entrega a que possamos desfrutar completamente do pecado, do pecado sexual, nós enfrentamos a degradação. Degradação significa o rebaixamento de nível. Degradação significa você estar seguindo os grados, ou os graus, os níveis, e você começa então a descer esses níveis, porque você, como ser humano, à medida que se perverte sexualmente, você começa a descer na escala do seu valor. Em outras palavras, é a perda da dignidade, é a perda da honra, é o esvaziamento do ser humano. É por isso que quanto mais a sexualidade vai se pervertendo, o ser humano vai agindo cada vez mais, na verdade, como um animal e não como um ser humano. A sexualidade, ela passa a se tornar algo sujo, perverso, o que na verdade não é o que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve a sexualidade como uma daquelas coisas que quando Deus criou, Deus disse, é bom. É bom, não tem nada errado, não tem nada feio, não tem nada sujo. Deus não é contra a relação sexual. Ele poderia nos ter feito assexuados como os anjos, mas Ele nos fez sexuados. Foi Ele quem deu a ordem para Adão e Eva e disse para eles, agora vocês se multipliquem. E Deus sabia como é que eles iriam se multiplicar. Deus não ficou com nenhuma vergonha de saber que Adão e Eva iam transar, eles iam ter relações sexuais. Na verdade, a ordem veio de Deus. Adão, você não sabe como é bom. Vai lá, meu filho, vai em frente. Porque dentro do casamento, o relacionamento sexual, ele na verdade serve de glorificação a Deus. Porque por esta maneira, o casal se une, a humanidade é perpetuada e através da humanidade Deus vai estabelecendo o seu reino. Portanto, quando nós vemos a degradação da sexualidade, nós estamos vendo, na verdade, a degradação do ser humano. Quando você vê pessoas que não sabem dizer que se são homens ou são mulheres, quando você vê uma pessoa que, apesar da voz dizer o contrário, apesar do gogó dizer o contrário, se veste como uma mulher e quer parecer uma mulher, quer agir como mulher e, se possível, operar para que se torne uma mulher, o que na verdade nunca acontece. A mera operação, o mero desenho, o mero trabalho artístico do cirurgião para construir um órgão sexual, na verdade não constrói um órgão sexual, na verdade não constrói uma mudança de sexualidade. Mas quando nós olhamos para uma pessoa assim, o que você está vendo? Você está vendo uma pessoa que merece pena. Você está vendo uma pessoa que está vivendo um verdadeiro inferno na sua vida. Porque quando a sua sexualidade foi deturpada, essa pessoa está enfrentando algumas das maiores trevas. A Bíblia diz que Deus, então, a maneira de Deus agir com essa questão da sexualidade é que quando o homem insiste em virar suas costas para Deus, Deus então os entrega. E o tópico que vai mostrar isso mais nitidamente, como eu já disse, de que uma sociedade está amaldiçoada por Deus, é quando ela se perverte sexualmente. Porque aí a Bíblia diz, agora você vai ter que sorver, agora você vai ter que se nutrir exatamente daquilo que você desejou tanto. Você quis tanto isso, então agora receba. Assim como os gregos que lá do passado começaram a olhar a sua situação e sem terem Bíblia, sem terem o Evangelho, eles começaram a olhar e falaram, oh man, como é que a gente chegou nesse ponto? Que vergonha! Como é que nós chegamos a esse tipo de sociedade? Começaram a ter nojo de si mesmos. Da mesma maneira, Deus nos entrega. Nós vamos ter que viver das consequências da nossa escolha como sociedade. É uma sociedade pervertida que nós queremos? Vamos levantar bandeiras e defender? Então é isso que nós vamos ter, porque Deus vai nos entregar a isso. E vamos ter que sorver das suas consequências. Veja só, estatisticamente falando, agências governamentais é que trazem esses dados.
estatisticamente falando, veja o resultado direto dos pecados sexuais. 14 milhões de abortos por ano. 14 milhões de abortos por ano. Resultado direto do quê? Porque ainda que exista um índice de aborto, que pessoas casadas também cometem aborto, mas esse índice é mínimo. Normalmente ele fica em 10, 15%. Ou seja, a esmagadora maioria desses 14 milhões de bebês que são mortos por ano é resultado do pecado, da transgressão, de um pecado sexual. São 357 milhões de novos contágios de doenças sexualmente transmissíveis por ano. Vou repetir. 357 milhões de novos contágios por ano. Somente nos Estados Unidos são 19,7 milhões de novos contágios sexuais por ano. Na prática, isso significa que 1 em cada 5 americanos sofre de herpes genital, somente de herpes genital, sem falar nas outras doenças. São 9 milhões de novos contágios somente em idades entre 15 e 24 anos de idade. 9 milhões por ano somente nos Estados Unidos e entre essa faixa de idade, 15 a 24 anos. O custo disso para o Estado com saúde passa dos 15 bilhões de dólares por ano. O dinheiro que poderia estar sendo investido em escolas, o dinheiro que podia estar sendo investido em tantas outras áreas, ele tem que ser usado 15 bilhões de dólares por ano por conta do quê? Da desobediência aos princípios da palavra de Deus. Uma outra consequência é que 25% das crianças americanas, isso significa 18 milhões de crianças, vivem sem pai. Fruto, na maioria, de mulheres que engravidaram, mas que nunca se casaram, porque simplesmente tiveram uma relação sexual e não tiveram, portanto, um casamento, e seu filho acabou nunca sendo reconhecido pelos pais. Isso sem falar nos resultados psicológicos e espirituais, que são devastadores. Fala-se muito apenas do aborto, pensando no bebê, na criança que vai morrer, mas na verdade a marca psicológica que ela fica sobre a cabeça de uma mãe e até mesmo de um pai que cometeu um aborto pode acompanhá-lo para o resto da sua vida. Os resultados espirituais são devastadores. Quando Deus coloca o 7º mandamento falando apenas do não adulterarás, é porque, na verdade, Deus está tratando da única relação sexual que Ele reconhece como legítima. É por isso que Deus não fala em nenhum mandamento dos 10 mandamentos sobre o homossexualismo ou sobre a relação sexual entre solteiros. Porque o que Deus menciona neste mandamento é a única relação sexual legítima que ele reconhece. E por isso ele trabalha diretamente sobre a transgressão, sobre essa sexualidade legítima. Quando nós olhamos para essa sexualidade que Deus reconhece, essa sexualidade ela é baseada no ato da criação. Quando Deus criou o homem, Jesus disse isso. Quando eles perguntaram sobre a validade do casamento, sobre o adultério, Jesus disse: você não escutou o que foi dito no passado? Que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Em outras palavras, Jesus ligou diretamente o casamento e a relação sexual ao ato da criação. Portanto, a expressão da sexualidade que Deus reconhece como legítima é aquela que está ligada diretamente ao ato da criação. Em outras palavras, o que nós vemos no ato da criação, nós vemos que o ato sexual legítimo só pode existir entre pessoas casadas, porque no ato da criação nós vemos Deus dizendo ali: deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher.
Portanto, está falando de um casamento, de uma ação onde um homem vai sair da casa do seu pai e da sua mãe, vai se unir à sua mulher e constituir família. Por isso, essa é a relação sexual legítima expressada no 7º mandamento. Esta relação sexual, ela é heterossexual, porque a palavra diz: deixará um homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher. Portanto, é heterossexual. E Zefini é monogâmica, porque ele não diz que um homem sairá da sua casa e se unirá às suas mulheres. Diz ele: um homem sairá da sua casa e se unirá à sua mulher. Portanto, a relação sexual aprovada por Deus é para casados, é heterossexual e é monogâmica. Portanto, não pode incluir mais ninguém. Incluir mais alguém é precisamente o ato do adultério. Quando você inclui mais uma pessoa na relação que só pode existir entre duas pessoas casadas, isto é o adultério. Ao Deus focar sobre a única expressão legítima de sexualidade humana, automaticamente ele está descartando e expondo todas as demais expressões sexuais como ilegítimas. Ou seja, Deus não aceita a homossexualidade, Deus não aceita a relação sexual entre pessoas não casadas e todos os outros tipos de perversões que possam existir. Quando nós falamos, portanto, do casamento, o casamento é aquilo aonde o casal tem a plena liberdade, inclusive da relação sexual. Mas aí nós temos nos nossos dias frases do tipo: não é um papel que vai mostrar o meu amor. Eu não preciso de cartório para mostrar o meu amor. Ela já sabe que eu a amo, ele já sabe que eu o amo. Não vai ser uma certidão de casamento, não vai ser um papel que vai fazer a diferença. Really? Então faça o seguinte: quando alguém te vender um carro e você pagar, e ele recusar te dar o recibo, aceite. Se um cara está te vendendo o carro, e você pagou, e você pede um recibo, ele diz: não precisa disso, bobagem. Você vai ficar com a pulga atrás da orelha, não vai? Você vai falar: o que tem nesse carro? O que esse cara está escondendo que ele não quer me dar o recibo? Então, se você acha que a certidão de nascimento é só um papel, então faça o seguinte: quando você vender um produto para alguém e você pedir, ok, então me dá o cheque do pagamento, a pessoa fala: não, eu te pago daqui a 30 dias, não precisa dar o cheque não. Eu não acredito que você vai ficar confortável com isso. Faz o seguinte: quando você vender a sua casa e a pessoa se recusar a te entregar o título, fale para ele: é só um papel. O que importante é que eu sei que eu sou dono da casa. O importante é que eu sei que eu paguei pela casa. Quando você se formar na faculdade, não reclame se a faculdade disser: não vamos te dar diploma nenhum. Porque todas essas coisas são apenas um papel, não são? Mas que história é essa de que nós não conseguimos admitir estas coisas, mas reconhecemos isso como quando tratamos do casamento? Ora, é evidente que isso é tudo só um papel, mas a ideia é exatamente isso. Quando eu digo que amo, mas sou incapaz de reconhecer e assumir isso oficialmente, na frente de testemunhas, na frente do governo, na frente de Deus, na frente de papai, mamãe, titio, titia, vovó e todo mundo, existe alguma coisa muito errada aí por trás. Existe alguma coisa muito errada quando uma pessoa ela não está querendo pôr a sua honra e dizer: eu assino, eu assumo, eu reconheço você como minha esposa, como meu esposo legítimo diante de Deus e dos homens. Aí existe aquela história: mas nós já estamos juntos há 30 anos, a gente já vive mais casado do que muita gente casada. E de fato, pastores como o pastor Caio Fábio Kivitz, eles usam o argumento de que Isaac e Rebeca, em Gênesis 24, a Bíblia diz que Isaac acabou de conhecer Rebeca e já foi para a tenda junto com ela, deitou-se com ela, e a Bíblia diz então que ali permaneceram casados. Então com isso eles usam o argumento de que a mera convivência sexual torna um casal oficialmente casado aos olhos de Deus. Kivitz chegou a dizer que uma jovem que já teve vários parceiros, já foi casada várias vezes. Mas Jesus e uma especialista em divórcios discorda de Kivitz.
Porque Jesus perguntou para a mulher samaritana: chame o teu marido para que ele venha conversar comigo. E ela disse, o que ela disse? Não tenho marido. Ao que Jesus replicou: você falou corretamente que você não tem um marido, porque você já teve 5. E o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha o que Jesus disse. Em outras palavras, nem a mulher samaritana, que já tinha sido casada 5 vezes, ela mesma sabia que o fato de estar coabitando com o homem não fazia dele o seu marido. Então ela mesma reconheceu isso diante de Jesus: não tenho marido. Tem um homem lá, mas não tem um marido. E Jesus confirmou: realmente você está certa, porque este homem realmente não pode ser chamado seu marido, ele não é seu marido. Jesus disse isso. Então, na prática, à luz das palavras de Jesus, isso significa que se um casal está juntos há 30 anos, significa que eles estão pecando há 30 anos. Porque pecado não caduca aos olhos de Deus. Que ideia é essa de que a primeira vez que eu me deitei, ok, tudo bem, eu sei que então eu pequei contra Deus, eu tinha que ter me casado, eu estou cometendo um ato, na verdade, se eu não me casei, na verdade estou cometendo um ato que é chamado na Bíblia de fornicação, que é o pecado entre solteiros. Uma vez que eu não me casei, eu estou pecando sexualmente com o meu parceiro, com a minha parceira. Mas que ideia é essa de que se hoje eu cometi pecado, aí amanhã se eu me deitar de novo, aí Deus talvez já tenha esquecido. E quem sabe daqui a uma semana Deus tenha esquecido. Quem sabe daqui a 10 anos Deus tenha esquecido. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, visíveis aos olhos de Deus. Deus não se esquece, o pecado não caduca, o crime no Brasil caduca depois de alguns anos, para Deus nunca caduca. A Bíblia diz que Deus nunca vai ter o inocente como culpado e nunca vai ter o culpado como inocente. Não importa que se ele está velhinho, se nós víssemos Hitler hoje, bem velhinho, cheio de doenças, cheio de artrite, a gente ia ficar, tadinho, é um velhinho. Esses foram erros do passado. Nós temos tendência de amenizar o velhinho. Deus não. Deus olha e vê o mesmo pecador que ele viu 70 anos atrás. Deus não se esquece. Deus não deixa simplesmente essas coisas entrarem e passarem batidas. Caio Fábio, ele vai procurando desconstruir a história para defender o seu ponto de vista. Ele chama o casamento, ele diz que casamento é aquilo que acontece no coração de 2 seres humanos. Então não precisa cartório, não precisa documento, não precisa bênção, não precisa nada. Basta se juntar, isso é um casamento. Ele afirma que o casamento, a cerimônia de casamento não passa de uma cerimônia principesca, medieval, católica, que não existiu a vida inteira e que foi instituída pelo catolicismo, adotada pelo protestantismo, quando toda camponesa tem direito a uma noite de princesa, com documento cartorializado e com oficiante pagamente de pagão profissional realizando o ato. Ele diz: Deus não tem nada a ver com cartórios e estas cerimônias não passam de paganismo. Não há ninguém que, conhecendo a história da Bíblia e do Velho Testamento, a história do judaísmo e a história do cristianismo, possa dizer que eu estou falando uma inverdade. Em outras palavras, ele faz uma chantagem intelectual ainda, dizendo: qualquer pessoa que conheça a história, que conheça o judaísmo e que conheça o Velho e o Novo Testamento, não vai discordar de mim, porque discordar de mim seria mostrar que você é um ignorante. Eu discordo plenamente do senhor Caio Fábio. Porque, em primeiro lugar, para sustentar o seu argumento, Caio Fábio mentiu sobre Martinho Lutero. Ele afirmou num vídeo que está no YouTube que Martinho Lutero se casou sem a chancela humana de ninguém. Ele usou isso para reforçar o ponto de vista dele sobre os evangélicos. Então ele disse: o próprio Martinho Lutero casou sozinho, ele mesmo, não precisou de ninguém para oficializar o casamento. E aí as pessoas escutam isso e acreditam e dizem: pô, se Martinho Lutero não se casou, então eu também posso. Mas poucas as pessoas que vão pesquisar. Eu resolvi pesquisar.
para ver se Caio Fábio estava falando a verdade sobre Martinho Lutero. E o que eu descobri? Eu descobri o nome das testemunhas do casamento dele. Justus Jonas, Jonas Appel, Philip Melanchthon, Lucas Cranach e sua esposa Bárbara. Eu descobri o nome do pastor que fez a cerimônia do casamento, Johannes Buggenheim. E descobri que Martinho Lutero não abriu mão de nada, até a entrada pelo corredor, até chegar à entrada da noiva, até o noivo, não abriu mão nem do banquete, e o anel, a aliança do casamento de Martinho Lutero, até hoje você encontra no museu, e tem escrito dentro do anel, o que Deus uniu, pessoa alguma deve separar. Em outras palavras, Caio Fábio simplesmente desconstruiu a história mentirosamente, para tentar levantar um argumento que é falso, não se sustenta nem na história e nem na Bíblia. Mas vamos lá, ele diz que qualquer um que conheça o judaísmo, ou que conheça a história do mundo cristão, ou que conheça a Bíblia, jamais vai discordar dele. Pois bem, aqui nós vemos outra mentira deste pastor e qualquer outro que defenda um ponto de vista contrário à Bíblia. Porque na verdade o casamento da Bíblia, ele se iniciava com o Shidduchim, que era a proposta do casamento oficial. Ele tinha que chegar oficialmente para o pai da noiva e fazer: eu quero casar com a sua filha. Depois do Shidduchim, era seguido pelo Ketubot, que era o acordo nupcial. Então, então vamos fazer um acordo. Dentro de tantos dias, tantos meses, você vai casar com a minha filha. E finalmente, então, eles realizavam o Kiddushin, que era o noivado. Eles se tornavam oficialmente noivos, o que na cultura judaica já era praticamente casado. Eles não podiam ter relações sexuais e não viviam juntos. Mas para desmanchar o noivado, você precisava se divorciar. É por isso que a Bíblia diz que José estava noivo de Maria, a mãe de Jesus, e quando ela veio com aquela história que estava grávida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele procurou em secreto se divorciar dela. Como ele ia se divorciar se ele era noivo? Porque quando você fazia um acordo de casamento no judaísmo, aquilo era tão sério que você já não desmanchava mais. Para desmanchar, tinha que ser através de um divórcio. O casamento, a cerimônia então do casamento seguia 5 estágios. O primeiro era assinar o contrato de casamento. Chegava o dia de casamento, o noivo comparecia, havia um documento, um papel, aquela história de que papel, na Bíblia era assim, havia um documento que era trazido diante do pai da noiva. O pai da noiva, ele era o oficial, ele fazia o papel do sacerdote. Então ele colocava o papel ali diante do homem, e o homem tinha que assinar, que concordava, que estava realmente entrando em laços de matrimônio. Em seguida, ele tinha que pagar o dote da noiva. Então, ele tinha que realizar a festa. E, finalmente, ele tinha que encaminhar a noiva para a casa do seu pai. E o último estágio, então, era a relação sexual. É exatamente isso que aconteceu com Isaac e Rebeca. Porque a Bíblia diz que o pai mandou com que o servo fosse procurar uma noiva para o seu filho. E lá ele cumpriu exatamente todo o ritual de todos os estágios. Ele fez a proposta oficial em nome do seu senhor. Ele assinou o contrato de casamento. Ele pagou o dote da noiva. Ele preparou a festa. E então ele trouxe Rebeca para conhecer a Isaac. E então Isaac completou o seu casamento com o último ato que completava um casamento aos olhos de Deus, a relação sexual. Portanto, não resta dúvida alguma que quando a Bíblia fala sobre não adulterarás, Deus está falando unicamente da relação sexual aceita por Deus, que exclui todas as demais, que é a relação sexual dentro do casamento. E para nós concluirmos, Malaquias 2, 14 e 15, nós temos ali que Deus, Ele é a principal testemunha entre um homem e a mulher do seu casamento. Diz ali: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então ele diz: não fez Deus somente um, ainda que lhe sobrava espírito? Olha só, quando Deus fez o homem, Ele fez um homem e uma mulher. Por que Ele fez só um? Ele diz ali, sobrava espírito para Deus. Deus podia ter feito um monte de homens, um monte de mulheres. Na verdade, na constituição de um homem e uma mulher,
E então, ao dizer multipliquem-se, ali estava então que através do ato sexual, aquele ato sexual teria o poder da criação de Deus, o mesmo poder com a qual Deus criou o primeiro casal. Portanto, ali estava dizendo, por que Deus fez somente um? Porque ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardem-se em vosso espírito, para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade.